Vamos lá, meu povo. Nem percebi que o tempo estava passando. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei, viu? Aqui. Então, eu estava dizendo, quem é que escreve? Qualquer pessoa pode escrever, tá? Então, a resenha crítica ela é feita no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. A resenha crítica é feita por uma pessoa que curte filmes, por uma pessoa que curte livros, enfim. É, qualquer pessoa que tem contato e tem conhecimento sobre aquela obra pode fazer a resenha, tá? A finalidade de uma resenha é informar o leitor, tá? Informar o leitor, só que lembrem, é diferente da notícia. A notícia só informa, né? Nesse caso aqui, ele vai colocar a opinião dele também. Informar o leitor de maneira objetiva e cortês sobre o assunto tratado no livro ou artigo, evidenciando a contribuição do autor, novas abordagens, novos conhecimentos, novas teorias, enfim. Observe, não é só livro ou artigo, não, tá? Pode ser uma resenha de livro, mas pode ser uma resenha de filme, pode ser a resenha de uma música. Então, não tem. De uma obra, é de uma obra, tá? Eu posso até fazer uma resenha de um conto que eu li, certo? Ou então sei lá, uma pintura, eu posso fazer a resenha da pintura. Enfim, não precisa ser necessariamente um livro ou um artigo, não. É porque a resenha crítica é um gênero mais utilizado no meio acadêmico, tá? Então, por isso que ele fala dessa forma. A resenha visa, portanto, apresentar uma síntese das ideias fundamentais da obra. Então, ele vai apontar, né, o que é mais importante na obra e também emitir a opinião. Lembrem-se sempre disso. A resenha crítica tem a opinião do autor, tá? Vamos lá para a nossa questãozinha. Peraí, né? Eu vou fazer a leitura do texto de novo. E aí, depois vocês fazem. Vamos lá. Centro das atenções em um planeta cada vez mais interconectado, a floresta amazônica expõe inúmeros dilemas. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Um dos mais candentes diz respeito à madeira e sua exploração econômica, uma saga que envolve os muitos desafios para a conservação dos recursos naturais das gerações futuras. Com um olhar jornalístico, crítico e ao mesmo tempo didático, adentramos a Amazônia em busca de histórias e sutilezas que os dados nem sempre revelam. Lapidamos estatísticas e estudos científicos para construir uma síntese útil a quem direciona esforços para conservar a floresta, seja no setor público, seja no setor privado, seja na sociedade civil. Guiada com uma reportagem rica em informações ilustradas, a obra Madeira de Ponta a Ponta revela a diversidade de fraudes na cadeia de produção, transporte e comercialização da madeira, bem como as iniciativas de boas práticas que se disseminam e trazem esperança rumo a um modelo de convivência entre desenvolvimento e manutenção da floresta. A fim de alcançar seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para. Observe que aqui ele não está dizendo a qual gênero pertence. Né? Então, vou dar um tempo aí, vou ficar caladinha e vocês
Estão rápidos vocês, viu? A maioria já terminou, né? Então, vamos lá. Os autores escreveram esse texto para... Veja, no comando da questão, ele está perguntando qual é o objetivo desse texto, né? Esse texto é uma resenha. Como a gente sabe, professora, que é uma resenha se ele não colocou no comando da questão? Ele está falando de um livro, né? Ó, a obra Madeira de Ponta a Ponta. E ele vai dizendo e, ao mesmo tempo, dando a opinião sobre essa obra. Por exemplo, ele coloca aqui, repare, com o olhar jornalístico, crítico e, ao mesmo tempo, didático, adentramos a Amazônia em busca de histórias. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está dizendo que o livro fala sobre a Amazônia, sobre informações que os dados não mostram, ele está dando a opinião porque ele diz, ó, com o olhar jornalístico, isso é a opinião do autor. Ele que viu esse olhar jornalístico no livro que ele leu, né? Esse olhar crítico, foi ele que viu esse olhar crítico no livro que ele leu. Ele diz um olhar didático também. Quem foi que viu esse caráter didático nessa obra, Madeira de Ponta a Ponta? Foi o autor, o resenhista. Então, observem que, ao mesmo tempo que ele está falando sobre a obra, ele está emitindo a sua opinião, né? Então, por isso que a letra A, apresentar informações e comentários sobre o livro, né? Então, ele apresenta do que diz, do que o livro fala, e, ao mesmo tempo, ele faz seus próprios comentários sobre. Nesses comentários é onde a gente vê a opinião dele sobre aquela obra. Aí, vamos analisar aqui o restante. Alguém marcou outra letra? Nem perguntei para vocês, mas já fui direto. Dessa vez, não. Dessa vez não, né, amor? Vejam, vamos para B. Noticiar as descobertas científicas oriundas da pesquisa. Não, isso não é uma notícia, né? Apesar dele falar de algumas descobertas, né, que ele diz que existe no livro, mas aí ele não está falando de um fato, ele está falando da obra. A obra é quem relata esses fatos, né? É o livro que vai trazer esses fatos. Mas o conteúdo do texto, né, é sobre o livro que aquele resenhista leu. Defender as práticas sustentáveis de manejo da madeira. Observem que, embora ele fale da madeira, né, o objetivo do texto não é falar da madeira, é falar do livro, é falar da obra. Quem é que fala da madeira? O livro. O texto fala de quê? O texto fala do livro. Deu para compreender? Então, por mais que a gente ache informações que estão aqui dentro desse texto, a gente tem que ver quem é que está emitindo essa informação, tá? Então, qual é o objetivo do texto? É falar do livro que o resenhista leu. Não é falar da madeira. Onde é que a gente encontra informações sobre a madeira? No livro. No livro. Mas aqui a gente não está falando do livro. A gente está falando do texto, tá? Ensinar formas de combate à exploração ilegal de madeira. Gente, quando aparecer assim esse verbo ensinar, vocês associem ensinar a textos instrutivos, aqueles textos que trazem verbos imperativos, como, por exemplo, regras, textos que trazem regras, não utilize, não fume no local, né? Mantenha a distância das pessoas, que vem esses verbos do imperativo dando orientações. Esse tipo de texto, ele ensina, ou então ele pode orientar, tá? Como, por exemplo, um manual de instruções. O manual de instruções é cheio de verbos do imperativo, então ele fica lá sempre dizendo, né? Abra não sei o quê, encaixe tal objeto em tal objeto. Então, ele vai ensinando. É um texto instrutivo, tá? Esse texto aqui é informativo, tá certo? Então, é muito importante que vocês associem esses verbos que aparecem nas alternativas a cada gênero. Demonstrar a importância de parcerias para a realização da pesquisa. Essa aqui fica até difícil explicar por que não é, porque não há nenhum elemento do texto que afirme isso, né?
Então, é uma alternativa que não era nem trazida, né? Vamos continuar. Gêneros publicitários. Esse textão que eu coloquei aqui foi mais para estudo, como material de estudo de vocês, certo? Eu sei que vocês vão estudar com esse material depois. Estou confiante que sim, né? Então, coloquei o texto justamente para que vocês depois façam a leitura e o estudo. Então, vamos lá. Gêneros publicitários. Gente, só cai de texto publicitário cartaz, né? Cartaz, campanha publicitária, texto publicitário, às vezes aparecem esses nomes nos comandos das questões, viu? É tudo a mesma coisa, viu? Campanha publicitária, cartaz, texto publicitário, publicidade, é tudo a mesma coisa, tá? Aí vamos lá para algumas características importantes sobre esse gênero. Apresentação em linguagem mista, com elementos verbais e não verbais. Então, os cartazes, os textos publicitários, eles vão trazer linguagem verbal e não verbal. Muitas questões vão pedir para vocês fazerem uma comparação, uma análise dos elementos verbais e dos não verbais. E para você, vai pedir para você fazer uma associação. O que é que a junção desses elementos verbais e não verbais nos mostra, tá? Então, são questões que vão exigir realmente essa capacidade de vocês de associar as imagens às palavras, né? Os recursos verbais e os não verbais. Linguagem persuasiva, isso é muito importante. Gente, persuasão, tá? Qual é o objetivo principal de um gênero, de um texto publicitário? É persuadir, convencer, tá? Ele convencer sobre algo, tá certo? Claro que as campanhas publicitárias, elas podem ser para vender algo, um produto ou um serviço, ou podem ser para convencer você sobre uma ideia que ele está transmitindo, né? A maioria desses textos que aparecem no Enem são aqueles que trazem uma mensagem, tá? São geralmente aqueles textos que trazem aquelas campanhas de conscientização, né? Mais voltados a isso. Mas, claro que pode cair algum texto publicitário querendo vender algum produto ou querendo vender algum serviço. Mas, independente de ali existir um produto ou um serviço, ou de ser apenas para fazer com que você mude suas atitudes, o objetivo principal de qualquer campanha publicitária é realmente persuadir, lhe convencer sobre algo, tá? Voltada a despertar reações no público. A adequação da linguagem às características do público-alvo. Como assim? Isso é muito importante. A linguagem, ela é sempre adaptada ao público-alvo. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha publicitária para criança, eu vou utilizar uma linguagem mais próxima do público infantil. Se eu tenho uma campanha publicitária voltada exclusivamente para mulheres, eu vou utilizar uma linguagem mais próxima do meu público feminino. Se eu tenho se o meu objetivo é convencer, por exemplo, os homens a fazerem exame de próstata, eu vou utilizar uma linguagem próxima, né, da realidade masculina, tá? Então, a linguagem, os mecanismos que eu vou utilizar na minha linguagem vai depender do meu público. Qual é o público que eu quero atingir, tá? Então, eu vou sempre utilizar uma linguagem que me aproxime do meu público, tá certo? Existem campanhas que têm um público diversificado, ou seja, um público mais abrangente. E outras campanhas trazem um público mais específico. Aí fica mais fácil utilizar essa linguagem mais voltada para aquele determinado público.
Uso de verbos no imperativo, isso aparece, acho que em todos, tá? Ou se não em todos, na maioria dos textos publicitários, a gente tem os verbos no imperativo. Para que servem os verbos no imperativo? Para estabelecer uma proximidade com o leitor, tá? Isso é muito importante também, até porque, às vezes, a questão vem pedindo para você identificar a estratégia argumentativa. Às vezes, a estratégia argumentativa é realmente o uso daqueles verbos no imperativo, né? Então, isso é algo muito comum nos textos publicitários, os verbos no imperativo, e eles vêm realmente como uma estratégia argumentativa. Por que é uma estratégia argumentativa? Porque ele quer convencer o leitor, né? Ele quer persuadir o leitor. E para persuadir, ele vai lançar mão de estratégias. Ele vai utilizar os recursos não verbais, ele vai utilizar os verbos no imperativo, ele vai utilizar, por exemplo, algumas figuras de linguagem, tá? Então, ele vai lançar esses recursos para realmente convencer. Às vezes, ele lança a mão da ironia, às vezes, ele utiliza uma linguagem mais cômica, tá? Ele faz um jogo de palavra, um trocadilho. Então, com esses recursos que ele utiliza, que a gente chama de estratégias argumentativas, é justamente para persuadir, para convencer aquele leitor sobre aquela ideia que está sendo colocada, ok? Vocês estão aí só para confirmar mesmo, assim. Sim. 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 Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver. Estrutura variável, mas com a presença comum de frases de impacto. Frase de impacto. O que são as frases de impacto? São frases curtas, tá? E tem o objetivo realmente de estabelecer essa proximidade com o leitor, tá? Então, são frases chamativas, curtas e com uma linguagem bem próxima daquele leitor. Slogan. O slogan, ele geralmente é uma frase, né, que está associada à marca daquele produto. Então, por exemplo, Havaianas, todo mundo usa. Eu nem sei se é esse slogan ainda, mas é que pegou mais, né? Todo mundo usa. Então, na campanha publicitária da Havaianas vai estar lá. Havaianas, todo mundo usa, independente da mensagem que foi colocada, né, naquele texto publicitário, ok? E tem que ter, lógico, a marca do produto. Mas, professora, e se for uma campanha publicitária, por exemplo, sobre uma campanha de vacinação, não é uma marca, mas aí ele vai colocar qual é o órgão que está realizando aquela campanha. Então, uma campanha publicitária, mesmo que não seja para vender um produto ou um serviço, ela vai ser sempre feita por uma instituição, né? Então, geralmente, por exemplo, as campanhas de conscientização sobre exames, sobre vacinas, são feitas por algum órgão, geralmente um órgão associado ao governo, um órgão da saúde, enfim. Então, quem fez aquela campanha publicitária vai colocar lá a marca, né, daquela instituição, certo? A logomarca, né, da instituição. Quando aparecerem as questões lá na prova, eu quero que vocês prestem atenção a alguns verbos que costumam aparecer nas alternativas, tá? Isso não significa que quando você vir um desses verbos, você já vai marcar na questão, não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero dizer que esses verbos estão associados aos objetivos de um texto publicitário, certo? Então, não é assim, ela falou que o objetivo é persuadir, então, onde tiver persuadir, eu marco. Não, gente, tem que olhar o resto, viu? É só para vocês saberem que os objetivos, quando aparecem os objetivos do texto, eles geralmente vêm com esses verbos. As questões costumam trazer esses verbos. Conscientizar, persuadir, provocar mudanças de comportamento, criticar, tá? Então, por exemplo, ele pode estar fazendo uma crítica a algum problema social, alertar. Então, por exemplo, uma campanha publicitária que fala sobre o exame de mama, né, da mulher. Então, ele quer
alertar, né, sobre a necessidade de fazer o exame, provocar a adesão do leitor, ou seja, ele quer fazer com que aquele leitor, né, aceite aquela ideia que foi transmitida pelo texto publicitário. Então, quando ele diz que ele quer provocar a adesão do leitor, ele quer que o leitor aceite aquela ideia que foi colocada. Ou convencer o leitor a comprar um produto, a comprar um serviço, ou então convencer o leitor sobre a necessidade de reconhecer aquele problema, convencer o leitor a refletir sobre determinados problemas, convencer o leitor a mudar seus comportamentos, certo? Então, geralmente, esses verbos aparecem aí nas questões. Mas eu quero alertar uma coisa, gente, preste atenção. Não é porque apareceu um desses verbos nas alternativas que aquela alternativa vai ser a certa, não. Você tem que observar o restante, o comando e o que está sendo colocado na alternativa. No Enem, o que se pede a respeito dos textos publicitários? Geralmente, tá? Não é regra, é com base no que eu analiso. Quando cai um texto publicitário, ele quer saber o objetivo, geralmente associado a esses verbos aqui, ó. Qual é o objetivo de tal texto? É conscientizar a população sobre isso, isso e isso. Criticar a atitude das pessoas com relação a isso, isso e isso, certo? Então, ele quer que você diga qual é o objetivo daquele texto, o que os elementos verbais e não verbais provocam, ou seja, ele diz assim, olha, ao associar os elementos verbais e não verbais desse texto, né, qual é o objetivo dele, né? O que é que ele quer mostrar quando ele junta os elementos verbais e não verbais? Ele quer nos mostrar o quê? Geralmente aparece esse tipo de pergunta. Ou então ele pode pedir para você dizer quais são as estratégias argumentativas utilizadas para persuadir, para convencer o leitor, né? Aí ele vai pedir para você observar, por exemplo, se foi verbos no imperativo que ele utilizou, se foram os elementos não verbais que ele utilizou como estratégia argumentativa, se foi alguma figura de linguagem, se foi algum jogo de palavras, se foi uma ironia, ou qualquer outra estratégia argumentativa que a gente já estudou, ok? Então, geralmente, quando cai um texto publicitário, ele quer uma dessas coisinhas aqui, ok? Uma coisa importante, não se interpreta texto publicitário sem observar os elementos não verbais. Não dá. Tem que observar os elementos verbais, não verbais, fazer uma associação entre eles, ver como é que os elementos não verbais estão contribuindo para o que está sendo dito, certo? Então, é muito importante observar todo o conjunto. Não é só o que ele está dizendo, tá? É todo o conjunto. Porque é a partir da junção desses elementos, verbais e não verbais, que ele vai conseguir convencer o leitor sobre aquilo que ele está transmitindo, tá? E vamos para a nossa questão. Essa não precisa ler, não, viu? Vou dar um tempinho aí para você. Capricha.
vamos lá. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, a gente tem aqui como recurso verbal, né? Quem bate na mulher machuca a família inteira. Professor, aqui não tem verbo no imperativo. Isso não é regra, tá? Aparece na maioria dos textos publicitários. Existem aqueles que não tem. Quer dizer, tem sim. Não se cale diante da violência doméstica, né? Não se cale diante da violência doméstica. Tem um verbo aí no imperativo, né? Imperativo negativo. Não se cale, né? Ligue 180. E vamos observar aqui os elementos não verbais, né? Aqui tem um desenho aparentemente feito por uma criança. A gente tem aqui a família sendo desenhada. E observem, né, que o pai foi desenhado como se ele fosse um monstro, né? E o restante da família, a gente vê no semblante, né, do restante da família, como se todos eles estivessem realmente afetados por esse monstro aqui, que é o pai, né? Então, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, o que é que ele quer dizer? Olha, o homem que bate na mulher, né, ele não está machucando só a mulher, ele está machucando toda a sua família, né? Então, qual é a associação entre os elementos verbais e não verbais aqui, né? É que quando ele coloca aqui machuca a família inteira e ele faz o desenho da família inteira e ilustra isso, ele quer enfatizar realmente esse lado negativo, né, ao agredir, ao machucar, né, ao bater a mulher. Então, observem que os elementos verbais e não verbais, eles têm total associação, tá? Agora, me digam o que vocês marcaram. Essa aqui vai ser, eu acho que vocês vão, alguns vão, como é que eu vou dizer? Não vão concordar com alguns. Então, nem todo mundo vai marcar mesmo aqui. Eu acho, né? Digam aí o que vocês marcaram. Coloquem aí no bate-papo. Maria Eduarda disse que achou a D muito específica. Vamos lá. Vamos analisar tudo, viu? Espera aí, minha janelinha está em cima das questões. Vamos. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. A gente já sabe qual é o problema social, a violência contra a mulher. O cartaz tem como finalidade, e esse cartaz específico, não é as campanhas publicitárias em geral, tá? Letra A, alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos. Vocês acham que essa aqui poderia ser um distrator? O que vocês acham? Alertar, tem o verbo alertar, né? Mas vocês acham que a letra A seria, não é a correta, mas vocês acham que seria um distrator? Porque, tipo assim, não. geralmente quando tem algo publicitário, nunca é, tipo assim, especificadamente em relação à pessoa que está fazendo o ato. Tipo assim, a parte ruim, a pessoa que está agredindo. Tipo, eu não vou chegar no texto publicitário e dizer, ei, você que está batendo, então cuidado, você pode ser preso. Não, geralmente é pelo fato de, assim, instruir as pessoas para acabar tendo uma ação em relação a esse tipo de acontecimento. Exatamente, porque ele está sendo muito específico quando ele fala dos homens. Então, o objetivo não é alertar os homens, é alertar toda a população, né? Então, quando ele coloca os homens e ainda os homens agressores, né? É um grupo muito específico, né? Então, não pode ser o objetivo. Então, é muito bem
justificado aí. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Observem, embora a mensagem que a gente tem aqui, né, é de que quando bate na mulher acaba agredindo, machucando a família inteira, aqui embaixo ele coloca, ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. Então, ele usa esse argumento aqui para convencer as pessoas a o quê? A denunciarem. Deu para compreender? Então, o que ele coloca aqui é um argumento, são argumentos, tá? Então, as imagens são estratégias argumentativas. A frase de efeito, quem bate na mulher machuca a família inteira, é uma frase de efeito, ela impacta, né? Ela traz um lado, ela tenta comover, né? Olha, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, se por acaso eu vir uma situação dessa, eu preciso denunciar. E a partir desses argumentos, ele quer convencer as pessoas a realmente denunciarem. Então, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Se você for analisar só as imagens e a frase de efeito, você não vai conseguir interpretar. Então, vejam a necessidade da gente analisar tudo, viu? A gente precisa analisar os recursos verbais e não verbais, e a gente precisa analisar qual é a mensagem que está sendo transmitida. Então, a mensagem que está sendo transmitida é a necessidade de denunciar. E para convencer a gente a denunciar, o que foi que ele fez? Ele utilizou imagens e uma frase de efeito, e a associação entre essas imagens e essa frase de efeito faz com que a gente se convença de que a gente não pode se calar. Por que a gente não pode se calar? Porque o agressor não está fazendo mal só para a mulher, ele está fazendo mal para a família inteira. E aí, isso são argumentos, né? Olha, você não pode se calar, não é só aquela mulher que está sofrendo, é a família inteira, então você precisa denunciar, né? Então, são estratégias argumentativas para convencer a população a realmente denunciar. Então, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Letra D, que Duda falou. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Então, observe, é aquela mesma justificativa da letra A. É um grupo muito específico, as crianças, né? Então, quem é que vai denunciar? É a criança? Não é a criança que vai denunciar. A gente precisa entender qual é a mensagem que está sendo transmitida, para depois entender qual é o objetivo. Então, se eu desconsiderasse essa parte daqui de baixo, eu poderia interpretar dessa forma, como está na letra D. Mas quando ele diz não se cale diante da violência doméstica, ele está falando para todo mundo. Ele está falando para aquela mulher que apanha, ele está falando para o vizinho que escuta, ele está falando para todo mundo e não para um grupo específico. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Observe que a mensagem ela está sendo direcionada para a população em geral, né? Então, ele não está falando para as autoridades, ele está falando para as pessoas denunciarem. É isso, tá? Então, por isso não pode ser essas alternativas. Deixa eu ver aqui se tem depois, porque o tempo está contando, aí eu quero ver se eu vou finalizar. Eu vou finalizar essa parte para a gente fechar e retornar de novo. E a outra parte agora vai ser charge, cartoon e tirinha. É só uma revisão, são coisas que vocês já viram, tá? E para a gente finalizar.